Bem, parece que está toda a gente acomodada. Boa noite a quem ainda nós não tínhamos visto. Sejam bem-vindos a esta conversa que nós vamos ter aqui esta noite, promovida pelo Bloco de Esquerda, no âmbito da campanha eleitoral que está em curso para a Assembleia da República. Nós estamos quase a meio da campanha eleitoral, formalmente, muito embora, como todos sabemos, contando o prazo de campanha e pré-campanha, já estejamos de facto quase na reta final da campanha. Pouco mais falta do que uma semana para o fim da campanha. Enfim, os resultados serão aquilo que forem, mas certo é que posso dar testemunho, e enfim, vários camaradas que estão aqui, que têm participado na campanha, de que a campanha do Bloco de Esquerda tem tido uma aceitação grande, uma boa receptividade. Ainda hoje em Tomar tivemos uma receptividade muito boa, assim como ontem em Orem e mais para trás em diversos locais. As propostas do Bloco são ouvidas, evidentemente que isso não será estranho. Esta receptividade dever-se-á também muito às boas prestações que a Catarina Martins tem tido, está de facto com grande prestígio nas pessoas com quem falamos, e também à solidez e à consistência das propostas políticas do Bloco, certamente. Esta campanha eleitoral, como se sabe, tem sido marcada por alguns temas recorrentes. Nós, Bloco de Esquerda, temos procurado colocar no centro da campanha, e é esse o nosso esforço na disputa da agenda da campanha, os problemas centrais do povo português, as questões do salário, a questão das reformas, dos serviços públicos, da sua existência ou inexistência, ou da sua degradação, da saúde, do ambiente, enfim, um conjunto de problemas que, de uma forma geral, mais preocupa as pessoas. Temos estado em contacto com escolas e abordamos a problemática da juventude, da falta de emprego, dos falsos estágios, das mil e uma formas de sobreexplorar os jovens. Tivemos em contacto com setores mais idosos, os problemas da saúde, das reformas, da assistência. Temos, enfim, coberto todas essas temáticas que preocupam as pessoas e apresentado as nossas propostas e as soluções que pensamos serem as mais adequadas para o nosso país. De qualquer das formas, queremos sublinhar que, e enfim, nunca é demais, no centro da nossa proposta, do nosso conjunto de proposta política, está o combate à austeridade, que, como se sabe, tem empobrecido de uma forma genérica o povo português, sobretudo quem trabalha, quem estuda, quem se esforça, e não tem contribuído de forma alguma para resolver os problemas da economia e da dívida externa. Era 96% do PIB em 2011, hoje é 130% do produto interno bruto. E o déficit, como sabemos, foi aliás o tema da campanha ontem, afinal de contas vai ultrapassar os 7%, exatamente aquela meta que foi apontada como razão para chamar a Troika para Portugal. Portanto, é a demonstração clara de que a austeridade, ao fim e ao cabo, empobreceu o país, empobreceu a generalidade das pessoas, mas permitiu que alguns enriquecessem e não resolveu nenhum problema estrutural do país. O país continua endividado e sem perspectivas a ir por um caminho que se sabe bem, apesar das promessas e de ser pintada, a situação económica ser pintada como de cor-de-rosa de última hora, sabemos todos que no dia a seguir será apresentada à conta e continuará a agravar-se o caminho da austeridade. E, portanto, também é verdade que o senso comum, há uma certa aceitação no senso comum desta política da austeridade, muito embora as pessoas, por outro lado, se revoltem. Hoje, aquilo que nos traz não é dos temas mais debatidos da campanha eleitoral. Na verdade, tem sido até um tema muito pouco debatido. A questão dos refugiados, a Europa, a questão dos refugiados, a situação internacional, a posição de Portugal na Europa, no contexto da crise que a União Europeia revela, e não tem sido, de facto, um tema muito debatido. De qualquer das formas, é facto que o problema existe uma crise na União Europeia, existe uma crise de refugiados, existe uma crise humanitária. Esse é um problema político relevante e não deveria ser colocado à margem de uma campanha eleitoral. Muito embora nós saibamos como é que as campanhas são e que muitas vezes passam um pouco pela rama
de assuntos que, embora graves e que exigiriam de facto e que exigem de facto aprofundamento, acabam por não ser tratados. A questão dos refugiados é uma das questões que tem sido menos debatida, e deve dizer-se que o senso comum é preocupante. Anteontem ou ontem, já estou um pouco baralhado com estas voltas todas que dei ao distrito, eu estive numa escola profissional a falar para miúdos, para jovens, e falei dos temas que, enfim, no nosso entendimento, poderiam mais preocupá-los. As bolsas de estudo, os rendimentos dos pais, o apoio às escolas, o futuro, enfim, todas aquelas temáticas que qualquer de nós, a priori, pensa que os interessaria mais. Depois devo dizer-vos, quando se abriu o debate, e abrimos o debate, agora façam perguntas, exatamente a primeira pergunta que nos apareceu foi a seguinte: explique lá porque é que os refugiados que vêm para Portugal vão ter casas de luxo e o país não cuida dos sem-abrigo que já cá estão. Foi a primeira pergunta que nos colocaram. A primeira pergunta. Não falaram de bolsas, nem de emprego, nem de desemprego, nem de cursos, nem de coisíssima nenhuma. É porque é que os refugiados vão ter casas de luxo para viver e os sem-abrigo não têm apoio. Mas esta foi a primeira surpresa. A segunda surpresa é que a pergunta foi vivamente aplaudida por todos. E isto mostra o que é o senso comum. Portanto, obviamente, todos nós sabemos ler, há um pressuposto na pergunta, aliás, há um preconceito na pergunta. E foi até por aí que eu comecei, porque de facto Portugal ainda não recebeu nenhum refugiado e ninguém pode, em rigor, dizer até como é que são as casas que os refugiados vão ter. E perguntei ao jovem como é que ele sabia que eles iam ter casas de luxo se ainda nenhum chegou e nenhum está alojado, o que o desarmou um pouco. Mas eu acho que a conclusão que nós temos a tirar daqui é que no senso comum existem de facto alguns preocupantes traços de xenofobia e de rejeição dos refugiados. E nós não podemos ignorar isto. Somos de esquerda, somos bloco de esquerda e, além do mais, até somos ribatejeiros e gostamos de pegar os assuntos de caras e os problemas de caras e discuti-los e enfrentá-los. E, portanto, aquilo que nós temos que enfrentar é, no senso comum, um grave problema de xenofobia. Eu não vou falar muito tempo, vou passar a palavra à Chade e ao Fernando Rosas, que irão falar-nos a seguir, mas deixamos muito claro lá, perante aqueles jovens, e deixamos muito claro aqui que a nossa posição, e é a posição que está, aliás, já agora acrescento, não sei se ainda há pouco repararam, enquanto nós estávamos a jantar, que a Hungria estava a anunciar, e não ouvi a notícia, mas vi passar no ecrã da televisão, vai construir mais um muro, desta vez na fronteira com a Eslovénia. E, portanto, é esta a Europa que temos, a Europa que ergue muros contra os refugiados e em que, enfim, aquilo que se poderá chamar as opiniões públicas, lá o que isso seja, existem alguns traços preocupantes de xenofobia e de rejeição. E isso preocupa-nos muito, porque o que significa do ponto de vista cultural e pode significar como substrato político de outras propostas de extrema-direita. Felizmente, por razões diversas, que o Fernando Rosas se calhar saberá explicar melhor do que eu, no nosso país os partidos de extrema-direita têm uma implantação muito residual, muito pequena, mas existe um substrato cultural que pode, em algumas circunstâncias, levar para alguma adesão a esse tipo de propostas extremistas. A nossa posição é clara. Defendemos como políticas de acolhimento e defendemos um grande programa europeu de acolhimento de imigrantes e uma política de proteção efetiva de refugiados e de peticionários de asilo. É esta a nossa resposta muito clara. E eu expliquei aos jovens, ou tentei explicar o melhor que fui capaz, não sei se fui muito bem sucedido nisso, que por razões históricas, por razões humanitárias, nós tínhamos a obrigação de receber essas pessoas que fogem da guerra. E expliquei-lhes pedi-lhes que imaginassem o que é que seria cada um de nós, à nossa aldeia, agora,
ali em cima, em Carregueiros, ou noutro sítio qualquer aqui à volta de Tomar, e ter a aldeia totalmente dizimada e não ter um teto para dormir. E, portanto, se nós gostaríamos ou não gostaríamos, ou até se tínhamos o direito de exigir que alguém nos desse a mão e nos ajudasse, porque esse é um dever de ajudar outro ser humano que está em circunstâncias extremas. E o que é que pode levar, e a Chade, se calhar, porque viveu essa experiência pessoal, o que é que pode e o que custa a uma família, a pessoas novas, a uma família, sair dos seus contextos, das suas casas, das suas terras, dos seus contextos familiares, largar as famílias, largar os amigos, largar os locais onde viveu, onde cresceu, lugares naturalmente todos nós temos afeto, e partir para o desconhecido, para um sítio que não se sabe o que é que se vai encontrar. Só se de facto situações de desespero e que nós devemos entender por razões humanitárias e temos a obrigação de acolher. Portanto, a nossa posição, a posição do Bloco de Esquerda, é muito clara. Tem que haver um grande programa europeu que permita abrir corredores humanitários e acolher estas pessoas que vivem situações tão difíceis das suas vidas. Esta é a nossa posição. Também rejeitamos que, por outro lado, já agora, rejeitamos que o humanitarismo possa servir de alibi para intervenções militares e, infelizmente, nós temos visto isso muitas vezes. Sob a capa da ajuda ou sob a capa de dar a mão e resolver um conflito que existe num determinado ponto, o que vemos muitas vezes é, de facto, ingerência militar, são enormes interesses económicos e estratégicos a jogar o seu papel sob a capa do humanitarismo, que depois vem a saber-se, e existem inúmeras provas, e certamente a Chade e o professor Fernando Rosas falaram disso, existem variedíssimos casos em que o humanitarismo, de facto, escondia uma ingerência militar que não resolveu nada, não resolveu nenhuma situação e acabou por agravá-la. A Chade, eu vou passar a palavra já à Chade, depois destas curtas declarações com afirmações de princípio. A Chade é luso-palestiniana, ela própria está em Portugal há 8 ou 9 anos, nasceu no Egito, viveu na Jordânia, tem família na Palestina, e quando se fala de refugiados, a Chade é uma pessoa que pode falar na sua própria experiência e explicar-nos, se for capaz, porque às vezes as palavras não chegam, são difíceis, sobretudo quando falamos de afetos, as palavras às vezes nos faltam, mesmo que a Chade fale muito bem português, com sotaque, mas pode falar-nos na primeira pessoa da sua experiência e do seu percurso e do que pensa disto tudo, porque além do mais, como vão perceber, a Chade tem reflexão própria sobre estas questões. Não se trata só de transmitir uma experiência, mas também de transmitir a sua reflexão e o seu pensamento sobre estes problemas. Ao Fernando Rosas, enfim, dispensa apresentações, todos nós o conhecemos, certamente nos fará um enquadramento mais largo da problemática que está aqui em questão, das experiências históricas e das perspectivas e das grandes questões que estão aqui, do ponto de vista político e estratégico, que estão por trás deste fenómeno que de facto merece ser tratado em campanha eleitoral. Chade. Obrigada. Boa noite. É sempre bom voltar aqui a Tomar, que eu gosto muito. É verdade que o tema de refugiados não foi muito debatido, mas temos que dizer que o Bloco colocou esta temática mesmo na campanha. Houve visita para o Conselho de Português de Refugiados e houve um mural de boas-vindas para os refugiados. Portanto, também o Bloco, apesar disso não ser um tema muito debatido e apesar de toda a xenofobia que existe, colocou isso na campanha e eu orgulho muito disso. Eu queria começar com uma história de um escritor palestiniano, Hassan Kanafani, um escritor muito famoso na Palestina, que ele, na sua história, fala da trajetória de 3 homens palestinianos que procuravam atravessar as fronteiras para o Kuwait, à procura de entrar lá, e quando eles não conseguiam encontrar maneira para entrar, concordaram com um motorista de um caminhão de tanque de água
para levá-los dentro da tanque para atravessar as fronteiras. O tempo no posto fiscal demorou muito tempo e estes 3 homens acabaram por morrer. E a história diz que quando o motorista encontrou estes homens mortos, ele pergunta: por que vocês não bateram nos lados do tanque? Por que vocês não golpearam as paredes do tanque? Porquê? E eu acho que esta história hoje em dia está a acontecer e está a voltar a acontecer. Esta é uma história inspirada da realidade nos anos 60, mas hoje em dia está a voltar a acontecer. Mas a única diferença é que, de facto, os refugiados hoje em dia bateram no tanque e os nossos governantes não queriam ouvir, porque esta questão dos refugiados não começou hoje, já começou há muito tempo e nós não estávamos a dar conta. Eu queria dizer que também começou há muito tempo, para mim começou há muito mais tempo, desde 67 anos, quando os palestinianos foram expulsos da Palestina. A minha família foi expulsa em 1948 de uma vila que hoje em dia já não existe no mapa, foi completamente apagada do mapa. A maior parte dos palestinianos levaram a chave com eles, a pensar que é um assunto só para alguns dias, e hoje em dia já passaram 67 anos e ainda há muitos palestinianos, incluindo os descendentes de refugiados como eu, que têm a esperança de lá voltar. É isso para dizer que ninguém, mesmo os descendentes de refugiados que não conhecem muito bem a Palestina, ninguém gosta de ser refugiado, ninguém gosta de viver longe de casa. Eu queria dizer que hoje em dia há muitas histórias que me contaram, que eu estou a ler outra vez, através das histórias dos refugiados que eu vejo hoje. Por exemplo, há muitas famílias que também saíram da Palestina de barco, da cidade de Haifa, de Yafa, que eram grandes cidades palestinianas cheias de cultura, e que tiveram que também exilar através dos barcos, e muitas pessoas a morrer. As mesmas histórias. O meu pai nasceu em 49, portanto já nasceu em campo de refugiado, e a minha avó fez o caminho grávida. E eu outro dia estava a ler uma história de uma mulher que ela disse que ficou não sei quantos dias sem comer, depois o filho nasceu azul. Eu só estava a pensar que este muito parecido também com a história da minha avó, que também fez o caminho a pé grávida. E é uma coisa muito importante dizer que muitos dos refugiados de hoje já são refugiados, portanto já são duplamente ou até triplamente refugiados. O caso de muitos palestinianos que estão na Síria, por exemplo, que tiveram que ser refugiados na Palestina, depois ser refugiados na Síria, e agora já são refugiados mais uma vez. E queria dizer que eu queria falar de algumas questões que têm a ver com as perguntas, com as contradições, com questões que têm a ver com os refugiados de hoje. Primeira pergunta: de onde que vêm? Não são da Síria, 54% são da Síria, mas depois há 13% do Afeganistão, 7% da Eritreia, 3% da Nigéria, 3% do Iraque, 3% do Paquistão, 3% da Somália, depois o resto do Sudão, Gâmbia e outros países. Portanto, são todos países que têm uma situação difícil. E depois a outra pergunta que se coloca muito hoje em dia: são refugiados ou imigrantes, e qual é a diferença? E segundo a Acnur, por exemplo, dizem que os refugiados são as pessoas que fogem do conflito armado ou de perseguição, e o negar o exílio pode ter consequências na vida destas pessoas. Podem morrer se nós negamos. Enquanto os migrantes são pessoas que procuram melhores condições de vida, mas não são impedidos de voltar a casa.
Esta definição logo coloca também muitos problemas. Porquê? Enquanto nós, no início do discurso dos refugiados, utilizava-se muito a palavra migrantes e estávamos toda a gente a dizer que não podemos referir como migrantes porque assim negamos aos refugiados o facto que eles estão numa situação de perigo, portanto, precisam de estar cá, senão morrem. Mas, de facto, eu agora estou a ver que exatamente o contrário também está a acontecer. Porque estamos a insistir que são refugiados, não são imigrantes, são refugiados, não são imigrantes. E assim também estamos a negar aos imigrantes o seu direito também de estar cá. Porque, na minha opinião, enquanto os refugiados fogem de uma morte rápida, os imigrantes fogem de uma morte lenta. Portanto, é aqui que está a questão. Os dois precisam de proteção, os dois precisam de ajuda. E continuando, quem que são estas pessoas? 2 em cada pessoas que vieram ultimamente, dos 500 mil que vieram por barcos, 2 em cada 5 são crianças debaixo dos 11 anos. É muito importante também dizer isso, sim, porque para dizer que não são só homens, são também famílias, são pessoas como nós. Toda a gente mexeu-se com a fotografia de Aylan, o miúdo que foi encontrado morto na praia, e isso fez perceber que afinal são também crianças, afinal também são mulheres, também, mas também este coloca outra questão, que nós começamos a falar da questão de ser a prioridade as mulheres e as crianças. E isto também é muito problemático, porque quando falamos de as mulheres e as crianças serem uma prioridade, estamos não só separar as famílias, como também estamos a afirmar uma representação e estereótipos errados sobre os homens árabes, os homens muçulmanos ou até africanos, neste caso, disseram são crianças. Quando nós dissemos isso, estamos a afirmar que estes homens não merecem o asilo. E, na minha opinião, os homens da Síria também são vulneráveis, também são inocentes e também merecem o asilo, também merecem ajuda como as mulheres e as crianças. E é uma outra questão que também se coloca hoje em dia: porquê vêm de barco? Porquê que não vêm de avião? E não é porque não têm dinheiro para pagar o avião, porque de facto uma viagem no avião é muito mais barata do que uma viagem do barco. Porque mais ou menos, vamos dizer, um bilhete vai custar 400 euros, enquanto no barco é 1000. É essa a média, portanto é mais que o dobro uma viagem de barco. E isto também para dizer que os refugiados não é se todos não têm dinheiro e precisam de dinheiro, etc. Porque há de facto quem pode pagar um bilhete de avião, mas não podem vir de avião para uma simples razão. Qualquer pessoa que vem do mundo árabe e não tem, por exemplo, residência nem passaporte cá, sabe como é que é muito difícil, porque não é só no momento de entrar à Europa que as pessoas estão a ser, os passaportes estão a ser vistos, também no momento de fazer o check-in. No momento de fazer o check-in, há uma diretiva europeia que diz que qualquer companhia aérea que deixa entrar um imigrante ilegal vai pagar multa e tem que pagar o bilhete de volta dele ao país. Agora, esta diretiva não inclui refugiados. Refugiados têm por lei o direito do asilo, têm por lei, podem entrar em avião, mesmo não tendo documentos para tal. Mas quem que decide que esta pessoa é refugiado ou simplesmente uma pessoa sem documentos é o pessoal que trabalha no check-in. Portanto, normalmente não deixam entrar a partida no avião, porque se entram no avião, já muitas vidas será poupada nesta história dos barcos. Portanto, também essa é muito importante perceber que também
temos culpa porque é que há pessoas morrem. Não é porque não têm dinheiro para pagar o bilhete de avião, porque não podem ir de avião, portanto têm que ir de barco mesmo se eles têm o preço para pagar o avião. E quando chegam aqui que podem pedir asilo. Porque também é outra questão que os países europeus só permitem a uma percentagem que não chega a 1% das pessoas de pedir asilo nas próprias embaixadas. E, portanto, para uma pessoa pedir asilo, tem que encontrar uma maneira para estar cá. Não pode pedir asilo antes de chegar cá, e isto também coloca muitos problemas, porque também as pessoas têm que arriscar a vida para poder chegar cá, para poder pedir asilo. Outra coisa que também se pergunta, porquê que é agora? Porquê que é agora que já começou a guerra em Síria há muito tempo, em outros países também? Porquê que é agora? Toda a gente sabe que a família Assad estava na Síria desde os anos 70, e depois houve a Primavera Árabe, eles não recusaram sair do regime, do poder, mas mesmo assim, e assim começou esta guerra civil, e neste momento o ISIS aproveitou de tanto caos e também entrou nesta guerra. E há muitos também, alguns poderes pequenos que eu posso falar depois no debate, que ninguém fala deles, que não são nem ISIS nem o regime, e também são forças que para mim merecem algum apoio da nossa parte. Então, e porquê agora? Porquê? Na Síria são mais ou menos 12 milhões de refugiados. 8 milhões fugiram para outras partes da Síria. A última, eu acho que é 4,3 para países vizinhos. E neste momento, eu acho que hoje não chegava aos 500 mil que vieram para a Europa, mas está quase. E então, estas pessoas que foram para os países vizinhos ficaram lá algum tempo, até que perceberam porque queriam estar ao lado da Síria, porque acharam que poderiam. Eu estou a falar do exemplo de Síria, mas não é o único exemplo. Estou a falar do exemplo de Síria porque é que está mais à mão e que tem mais refugiados neste momento. Então, e queriam voltar à Síria, portanto ficaram no Líbano, na Jordânia, etc. Só que depois de tanto tempo perceberam que não há hipótese de voltar à Síria e queriam procurar condições melhores para a vida, e por isso que vieram para a Europa, especialmente que eu conheço, por exemplo, os campos de refugiados sírios na Jordânia têm uma situação péssima, porque são muitas pessoas. No Líbano, especialmente no Líbano, 1.300.000 pessoas que chegaram ao Líbano, e são muitas pessoas, portanto as condições nos campos de refugiados são muito difíceis. Fome, doença, por exemplo, agora há uma coisa que acontece, que as meninas de 16, 15 anos estão quase vendidas, vão casar para ajudar a família. Vem uma pessoa do Golfo, paga a família um dinheiro, e depois elas próprias sacrificam para salvar o resto da família, para poder ter algum dinheiro. Portanto, é muito difícil. Portanto, muitas destas pessoas decidiram sair para procurar melhores condições. Outras pessoas já perceberam que não há lugar mais nos países vizinhos, e por isso têm que vir para a Europa. E também outra questão, por exemplo, agora ISIS fechou algumas fronteiras. Portanto, é muito difícil chegar, por exemplo, a algumas partes de Líbano, etc. Tem que ir pela Turquia, e por isso também é essa vaga agora, por causa destas questões todas. E outras coisas que eu queria dizer sobre os mitos que estão
a ser ditos à volta da questão dos refugiados. É a questão de ser uma visão islâmica, muitos muçulmanos que vêm cá à Europa a mudar os nossos hábitos, etc. Eu vou dizer uma coisa, eu vi um vídeo muito interessante que diz: imaginemos que a Europa aceita os 4 milhões todos que estão nos países vizinhos, não apenas os 500 mil que vieram cá. Se aceitaram os 4 milhões, vamos imaginar que não é o caso, e são 100% muçulmanos, que não é o caso, porque muitos deles têm outras religiões. Neste momento, em Europa, 4% da população europeia são muçulmanos. Se aceitam isto todos, nunca vai ser o cenário. E se são todos muçulmanos e não são, o número dos muçulmanos da Europa vai ser 5%. Portanto, praticamente não vai mudar nada em termos de situação em Europa. E mesmo assim, mesmo com isso, eu acho que a Europa é um sítio e sempre a diversidade só ajudou no desenvolvimento na Europa, mas mesmo assim não vai ser o caso. A questão de, mas nós temos crise, e como é que vem cá, como estes alunos disseram, eu também estava a ler um artigo no Economist, que não é propriamente um jornal de esquerda, e estava a dizer que é um artigo muito interessante, com números, como é que os refugiados, mesmo tendo em conta que parte deles vão ficar desempregados, portanto, ele fez um estudo que, vamos imaginar que o mesmo número que agora são desempregados vão ficar também desempregados um número igual, mesmo assim vai ajudar na economia na Europa, para várias razões, alguns deles feios até, mas para várias razões. Um deles, por exemplo, que normalmente os imigrantes não têm o fator do risco, não contam muito bem, portanto arriscam em negócios. É muito fácil arriscar em negócios, não é o caso para as pessoas não imigrantes. Outra coisa que também disse, eu não sei agora, eu não sei falar de economia, mas pronto, eu vou tentar. Mas também a questão e esta é uma coisa que já começa infelizmente a acontecer, a mão de obra barata. Porque entrando mais pessoas vai haver mão de obra barata e assim, infelizmente, porque já vimos notícias que os refugiados estão a trabalhar a €1 por hora. Portanto, até esta questão falam de vai ajudar a economia, entre aspas, que eu não fico arrepiada, mas queria trazer para aqui na mesma. E outra coisa que se fala muito é mesmo esta questão de crise de refugiados. O conceito de crise de refugiado. Crise de refugiado não é na Europa. Na Europa não há crise de refugiado. Crise de refugiado é num país como o Líbano, que tem 1,3 milhões de refugiados e tem 4,5 milhões de habitantes. Portanto, é esse o cenário. E que, neste caso, sim, afeta a infraestrutura social, etc. Que o número de habitantes, então, são 100 vezes menos que a Europa, no Líbano. Mesmo assim, tem 1,3 milhão de refugiados. E que são, assim, 50 mil vezes mais refugiados que aqueles que chegaram à Europa. Isto sim, podemos falar que têm dificuldades, têm crise, e mesmo assim têm as portas abertas. A Europa, na minha opinião, não há nada que chama-se crise de refugiados. A outra mito que está a acontecer, que os governos, estamos a ouvir a Alemanha que quer ajudar, e algumas pessoas até bateram as palmas para a Alemanha, mas todos nós sabemos que depois foram concordar pacotes que não são
cotas, afinal, não há nada obrigatório nestas cotas, e no dia a seguir fecham fronteiras, os muros que a Hungria quer fazer. Ela fez consultoria de Israel, que é especialista em muros de apartheid. Estamos a ver a Hungria ir lá pedir consultoria a Israel para fazer estes muros. E continuamos a perceber que 99% dos refugiados não podem pedir asilo por causa desta questão. Portanto, o problema com esta toda reunião que fizeram resolve o problema para alguns dias, que nem chega a um mês. Toda esta reunião que fizeram, concordaram, entre aspas, etc., resolve a questão dos refugiados para menos que um mês. Portanto, percentagem que nem sequer se fala. Portanto, para mim, nada foi feito. E não podemos esquecer que os governos que estão a criar este mito tudo sobre os refugiados, tudo que se fala sobre os refugiados, xenofobia que está a espalhar-se, está espalhada pelos mesmos governos que criaram uma crise económica. E não são os refugiados que criaram o desemprego, não são os refugiados que implementaram uma austeridade, não são os refugiados que fizeram a crise económica. E parece que a memória das pessoas esquece que não foram os refugiados, foram as pessoas por quem muitas de nós votaram. Portanto, não podemos esquecer disso, e não podemos também esquecer que estes governos também criaram o problema dos refugiados, porque participaram muito, forneceram armas e continuam a fornecer armas, e participaram muito em criar estas guerras, e para resolver o problema até estão a falar de mais bombardeamentos e mais guerras. Até parece que as guerras se resolvem com mais guerras. Eu queria terminar a falar de uma história que eu até quando li senti mesmo afogada ao ler, de uma notícia sobre uma menina síria de 10 anos que sofria de diabetes e que morreu na travessia do Mediterrâneo para a Itália, porque os traficantes mandaram a insulina dela fora. E assim obrigaram o pai dela também a mandar o cadáver da filha no mar. E eu fiquei a pensar que se realmente foi diabetes que afogou Eu também resolvi colocar em perspectiva o número de refugiados que Portugal diz crescer. Portugal prepara-se para receber 4.500 refugiados. Vamos ver o que isto significa. Durante os 4 anos do governo do PSD e do CDS, emigraram, ou seja, são imigrantes noutros países, 485 mil portugueses e portuguesas. O que quer dizer que em cada ano emigraram 120 mil portugueses e portuguesas. Ou seja, 10 mil em cada mês. Ou seja, 5 mil a cada 15 dias. Isto é, a chegada de 4.500 refugiados a Portugal, ou imigrantes, façamos do que quiser, na prática significa parar o contador da sangria do país durante 15 dias. E ao 15º dia já estamos outra vez a perder população. Portanto,
é uma pequenina gota d'água num mar de gente, ou se quisermos, para ser mais precisos, num mar de portugueses e portuguesas que estão a ser imigrantes noutros países. É isto que acontece no nosso país. E, portanto, é uma insignificância total. É menos de 15 dias. 4.500 em média. Já falaremos. 4.500 refugiados são menos de 15 dias de imigração em Portugal. Nós passava o Fernando Rosas, depois haveria um espaço para debate e poderíamos todos falar sobre isso. Boa noite a todas e a todos. Eu vou ser breve, até porque já foi feita uma abordagem muito completa e muito detalhada sobre isto. Eu queria chamar a atenção do seguinte: quando o povo grego decidiu, por maioria democrática do voto, eleger um governo para seguir uma política anti-austeritária, alternativa à política de austeridade que a União Europeia, capitaneada pela Alemanha, queria impor, a Europa mexeu-se com uma rapidez extraordinária, uma eficácia implacável para aplicar sanções, para se ingerir nos assuntos internos da Grécia, para impor metas, para bloquear financiamento, para estrangular financeiramente um país que tinha democraticamente e por eleições escolhido uma via diferente daquela que a Alemanha tinha ordenado para os países periféricos na Europa. Vejam como é que a mesma Europa reage à vergonha desse regime criptofascista da Hungria em termos de erigir um muro ilegal que impede a passagem dos refugiados e não só isso, mandar a polícia de choque contra eles, regá-los com gás-pimenta e tratá-los como animais a quem se distribui comida do cimo de uma caminhonete. A diferença de reação da União Europeia face ao que se passou na Grécia, decisão democrática do povo, e face ao que se está a passar neste momento na Hungria, aliás, a passar da Hungria para a Sérvia, dentro de pouco tempo para a Eslovénia, diz-nos tudo sobre a situação em que se encontra esta Europa. O que é preciso dizer mais? O que é preciso dizer mais do que isto? Ou seja, uma Europa que é altamente eficaz, repressora, chantagem, dictato, interferência, quando se trata do dinheiro, quando se trata da banca, quando se trata do capital financeiro, e uma Europa esmagadoramente silenciosa face à brutalidade, face ao crime e face à insensibilidade do que se passa na questão dos imigrantes. Ouviram alguma voz oficial da Comissão Europeia ou mesmo dos governos da Europa levantar-se contra os muros, a não ser coisinhas indiretas e vagas, mas levantar-se firmemente, claramente, exigir sanções? Porque é que não aplicam ao governo da Hungria as sanções que queriam aplicar ao governo da Grécia? Porquê? Não é muito mais grave o que eles estão a fazer na Hungria, dentro de pouco tempo na Sérvia, do que se passou na Grécia? Do ponto de vista humanitário, do ponto de vista do respeito pela humanidade, do ponto de vista dos valores fundadores da União Europeia, é claro que é. E é claro que a diferença de atitude, a diferença de reação entre uma situação e outra vale mais que um discurso inteiro a explicar essa questão. As pessoas que fogem da morte, fogem da miséria, fogem da opressão, vêm desde o Paquistão, passando pela
Jordânia, a Síria, o Líbano, para não falar da África toda, de onde eles vêm também, do interior da África e dos países do Magreb. Agora há outra coisa que se tem que também se perguntar, quando se fala destas questões que estamos a falar dos refugiados: quais são as responsabilidades europeias na criação desta situação? Quais são as responsabilidades da Europa? Onde é que isto começou? Começou na guerra do Iraque. Isto começou na guerra do Iraque. Quem esteve nos Açores a presidir ao desencadear da guerra do Iraque? Lembram-se? O Durão Barroso e o Portas, o Paulo Portas. Quer dizer, alguns dos candidatos de hoje da direita às eleições estão como cúmplices menores, mas estão na origem do conflito de onde nasce o ISIS. Quem é que criou o ISIS? Quem é que criou os talibãs, aliás, no Paquistão? Quem é que compra petróleo ao ISIS? É a Israel, da União Europeia. Bombardeia os curdos, que são a única força que na fronteira da Turquia combate o ISIS. O que está a passar é que, sob o pretexto de combater o ISIS e os curdos, a Turquia resolveu atacar e tentar ilegalizar as forças políticas curdas, que não só impediram nas eleições que o governo turco tivesse maioria absoluta, mas estabelecer uma ditadura, como aliás está a adivinhar que é o que vai tentar acontecer nas eleições presidenciais da Turquia, como também eram as forças políticas que, além disso, na realidade combatiam, a partir da fronteira turca, o ISIS. O ISIS, que foi armado pela Turquia, que combate os inimigos do ISIS na fronteira da Turquia. E, portanto, e que, no entanto, é um Estado próximo da União Europeia. Ouviram já alguma voz na União Europeia denunciar a política do governo turco? Não ouviram. Portanto, há aqui questões de fundo, em termos desta União Europeia e da política que ela segue, que têm que ser trazidas para uma discussão sobre os refugiados. Que têm que ser trazidas. Isto não tem nada a ver com a austeridade. Tem. Isto é a face política da política económica e financeira que a União Europeia segue. A União Europeia do neoliberalismo, a União Europeia do sugar e da opressão política e económica sobre os países periféricos, é a União Europeia que acha que os refugiados, que se vê obrigada a aceitar alguns refugiados e que o faz contra a contravapor e com grandes resistências. A opinião pública obrigou os países da União Europeia, a opinião pública internacional, a fazer um certo número de cedências em matéria de refugiados. Mas reparem bem os obstáculos. A Hungria diz assim: por aqui não passam e nós mandamos o exército para cima deles, além da polícia de choque. Ouviram alguma voz na União Europeia dizer que isto era proibido, que se eles fizessem tinham sanções, que não podem fazer isso, que devem derrubar o muro, que o muro não, por cada metro de muro que constroem devem ter uma sanção? Ninguém disse isso na Europa, nada. Eles estão a fazer esta política com a inteira cumplicidade da Comissão Europeia e dos governos da União Europeia, sobretudo da Alemanha. A Alemanha vê-se obrigada a aceitar os refugiados, mas depois introduz, já aqui foi dito, uma nuance. Temos que distinguir o que são refugiados do que são imigrantes. Eu acho essa distinção extraordinária. Porque então eles não fogem todos da mesma coisa? Eles não fogem todos da miséria, da fome, da opressão, da repressão? Fogem da mesma coisa. Como é que se distingue? Como é que se distingue? Um homem que foi da Síria, para o Líbano, viveu 5 anos no Líbano e quando aquilo está a romper por todo o lado sem esperança, se mete num bote com a família ou sem família, ou com as crianças, ou que entrega as crianças até para outros levarem, e arrisca a vida para tentar salvar a vida, ter futuro na Europa. Qual é a diferença que se pode... Que tipo de diferença é que se pode estabelecer nisto? A não ser uma diferença que é politicamente dirigida
para tentar fazer com que uma parte deles não entre. Dizem que devolvem os refugiados, que devolvem aqueles que forem imigrantes à origem. Qual origem? Então, e os imigrantes que vêm da Jordânia, e do Líbano, e da Turquia, devolvem-nos à origem? À origem quê? À Síria? Quer dizer, há aqui e devolvem-nos à origem para quê? Para eles morrerem à fome na origem? No Bangladesh? No Paquistão? Na Nigéria? Não, quer dizer, isto é completamente inadmissível. É completamente inadmissível e põe em causa uma coisa que é muito importante, que é a essência definidora de uma certa ideia de Europa. Historicamente a Europa fez a Revolução Francesa, fez a Comuna de Paris, fez a resistência ao nazismo e ao fascismo durante a Segunda Guerra Mundial, fez o Maio francês, fez as revoltas estudantis na Itália, na Espanha e até também em Portugal, fez o 25 de Abril em Portugal. A única coisa que neste momento distingue a Europa como esperança são os valores. Os valores da igualdade, da democracia, do progresso, do reconhecimento dos direitos de cidadãos. Nós sabemos quanto isso mesmo está em discussão na Europa, mas apesar de tudo, esse é o valor distintivo da Europa. Em termos de produtividade, produção, em termos puramente economicistas e mercantis, a China está melhor. A Índia está, se calhar, a caminho de estar melhor. Os Estados Unidos, sem dúvida, muito melhor. Porquê é que as pessoas escolhem a Europa? Porque a Europa tem esse património, o património histórico, do respeito pelos direitos do homem, o respeito pelos direitos sociais. A Europa não foi só a pátria das democracias, foi a pátria do socialismo, a pátria do progresso, a pátria das revoluções, a pátria do Estado Social, já agora, onde ninguém pode morrer, porque ninguém pode morrer sem assistência porque não tem dinheiro, porque é um Estado Social, porque isso foi uma conquista que se fez, que os povos europeus fizeram. A segurança social, a escola pública, a saúde pública, o sufrágio universal, a igualdade entre os homens e as mulheres, isso tudo são conquistas. Conquistas que a política neoliberal, que a política da acumulação infrene, que a política totalmente voltada para a acumulação do lucro sem nenhum outro critério que não seja esse, faz com que também a esse critério seja sujeito à questão dos refugiados. E, portanto, quando aparecem uns milhares de refugiados por aí, naturalmente a Europa trata de levantar, uma certa ideia da Europa trata de levantar o instinto primitivo das suas populações contra o estrangeiro invasor. E é isso que os governos da União Europeia estão a fazer, com suscitar a xenofobia e o racismo e considerar o outro estrangeiro como um inimigo que vem retirar o trabalho, que vem retirar o salário. Quer dizer, não, dizem eles, não é o capitalista que te está a desempregar, não é o capitalista que está a pagar salário de miséria, não é o capitalista que está a destruir o Estado Social, não é o capitalista que está a privatizar os setores fundamentais da economia, nada disso. O culpado é o estrangeiro. O culpado é o imigrante e agora o refugiado. E, portanto, trata-se de uma... Quer dizer, eu gostava de sugerir a seguinte ideia, é que, no fundo, está uma realidade, e a realidade é o capitalismo atual. A realidade é a política neoliberal. Entre o dictate que a União Liberal impôs contra a democracia na Grécia, entre essa impossibilidade que eles querem decretar de que dentro da Europa não há outra alternativa senão seguir as políticas de austeridade, e que dentro da Europa não funciona a democracia contra a política de austeridade, e essas são as lições da Grécia, o que eles querem sugerir
é que o que eles nos querem impor é dizer que o critério para tratar dos refugiados é sensivelmente o mesmo. Ou seja, ou isto é vantajoso para a economia, para o processo de acumulação, ou não é, e portanto os refugiados devem ser tratados como inimigos, não inimigos, nossos inimigos do povo. Vêm retirar o trabalho ao povo. Nós não somos o culpado de haver desemprego, de haver exploração, de haver salários baixos, de estar a ser destruído o Estado Social. Não, o culpado é o outro. O culpado é o judeu. Disseram os nacional-socialistas, o culpado, diziam os nazis durante os anos 30, o culpado agora é o estrangeiro. O culpado é o refugiado. O culpado é o outro. E a questão é esta. É que se nas sociedades europeias não se vence este preconceito, não se combate primeiro e se vence depois este preconceito da xenofobia, não tenham dúvida nenhuma. As nossas sociedades vão acabar como a sociedade alemã em 1933-34. Não sabemos até como é que isso se vai chamar, mas vamos acabar da mesma maneira. Vamos acabar com o movimento operário, o movimento dos trabalhadores, o movimento dos injustiçados, o movimento dos explorados, dividido entre si a combater os estrangeiros, em vez de estar todos unidos, povo trabalhador daqui e o povo trabalhador que vem de lá, todo unido para lutar pelos seus direitos e para lutar por uma sociedade justa e que faça jus àquilo que é o património das conquistas políticas e sociais da Europa. É inacreditável que a União Europeia não consiga chegar, é inacreditável, mas não é tanto inacreditável, não vale a pena chorar lágrimas de crocodilo. A União Europeia não consegue chegar a um acordo sobre a política dos refugiados porque não quer, porque não consegue, porque não pode, ou seja, porque no fundo, pelo mesmo tipo de razões que levam a União Europeia a não aceitar políticas alternativas à política de austeridade. É a mesma coisa. E eles acham que daqui a um mês resolvemos isto, ou seja, daqui a um mês, quando eles estiverem arrebentados de fome por todo lado, quando não houver, nessa altura nós talvez arranjemos uma solução. E a solução que eles arranjaram, reparem, é uma solução em que 4 países já declararam publicamente que não obedecem e nada que lhes vai acontecer. E além disso, nem sequer estão quantificados o número de refugiados que cada um se compromete a receber. E portanto, quer dizer, não, são coisas que não valem nada, é só retórica, Mas que diferença entre o só retórica na questão dos refugiados e o dictate e a interferência diária contra a Grécia da anti-austeridade. E eu insisto nisto porque isto tem a ver uma coisa com a outra. Não há uma coisa da Grécia que é uma coisa e não há uma coisa dos refugiados que é outra. Há a mesma. É a mesma política, é o mesmo critério, com efeitos naturalmente especiais num caso e noutro. A cumplicidade vergonhosa da União Europeia, dos governos da União Europeia e da Comissão Europeia em relação ao que se passa na Hungria é inquietante. A Hungria é governada por um regime criptofascista, extrema-direita. Na Hungria, o partido que colabora principalmente com o partido do poder é um partido com gente fardada que faz a salvação romana. Nazis. É um partido que muito antes disto decretou limitações muitíssimo significativas à liberdade de expressão e à liberdade de associação na Hungria. A Hungria hoje dificilmente se pode considerar um país democrático. Alguém ouviu alguém na União Europeia proclamar em alta grita a defesa dos valores europeus, como aconteceu na Grécia, do Siriza, onde o povo tinha escolhido por votação democrática um caminho diferente? Ninguém ouviu. A Hungria e o partido do chefe do governo húngaro são partidos militantes inscritos no partido europeu do qual faz parte o PSD. Fazem parte do mesmo grupo parlamentar europeu. Já alguém ouviu nesta campanha eleitoral
o saltitão do Portas ou o Sr. Passos Coelho referirem-se preocupadamente ao que se passa na Hungria, ao partido irmão do partido deles no mesmo grupo parlamentar europeu? Ninguém ouviu. Eu acho pessoalmente que naturalmente a Europa, pelas razões até estatísticas que foram aqui referidas pelos meus dois companheiros de mesa, é óbvio que Portugal tem uma obrigação política e moral de receber estes refugiados, de recebê-los bem. Já não falo de um ponto de vista puramente utilitário. Estes refugiados, além de mais, fazem falta à economia portuguesa. Fazem falta para aumentar a nossa natalidade, que é a mais baixa da Europa. Fazem falta para os descontos, para a segurança social, para reforçar. Fazem falta para a multiculturalidade e para o enriquecimento cultural do país pela troca de experiências, de culturas, de aproximação. Já não falo só nisso. Faço porque nós fomos um país de imigrantes. Porque nós fomos e somos um país de imigrantes, como já aqui foi referido. Gostaríamos, se calhar não há nenhuma família em Portugal, ou há poucas famílias em Portugal que não tenham tido ou não tenham agora alguém imigrado. Há muito poucas famílias em Portugal. E vocês, todos nós, cidadãos portugueses, gostaríamos de ver os nossos imigrantes transformados em animais de carga, tratados miseravelmente, ver-lhes lançar uns pedaços de pão do alto de uma caminhonete, vê-los debater-se desesperadamente e sem esperança para entrar e não os deixarem com barreiras de arame farpado, mandarem gás de pimenta para cima. Podiam ser os nossos. Os nossos também foram muito maltratados. Quem é que não se lembra dos bidonvilles? Quem é que não se lembra da miséria que os nossos imigrantes passaram? 1 milhão de imigrantes em França, centenas de milhares de imigrantes na Alemanha, em França particularmente maltratados, e que nós sentíamos no nosso coração que estavam-nos a tratar mal a nós portugueses. E então? E quando é o contrário? E quando se trata de nós tratarmos com dignidade aqueles que, pelas mesmas razões, piores que as nossas, muito piores que as nossas, infelizmente, muito piores que as nossas, vêm aqui bater à nossa porta. E são 4.500 ou 4.600, é um número ridículo. Não temos essa obrigação, até porque há antecedentes na nossa história recente. Portugal recebeu aqui cerca de 100 mil judeus refugiados durante a Segunda Guerra Mundial. É certo que não foi bem por obra do Salazar, como ouço alguns ignorantes para aí, ignorantes ou que se fingem ignorantes, não é? O Salazar também mandou pôr o Iu, do Iuda, do judeu, pôr o J nos passaportes. Eles entraram por causa do cônsul Aristides Sousa Mendes, que deixou em 3 semanas de heroicidade na rua, desesperado, passou milhares de vistos e salvou a vida a milhares de refugiados. Mas entraram em Portugal, foram cá recebidos, e alguns ficaram cá e outros seguiram para a América do Norte, para a América do Sul, alguns para a África. Recebemos, e é um dos grandes sucessos da democracia portuguesa, 600 mil retornados. Sobretudo Angola, um contingente de meio milhão a 600 mil pessoas que vieram de Angola e depois mais 100 e tal mil de Moçambique. E resolvemos esse problema. Porque tinham cá a retaguarda, porque não sei o quê. Bom, por várias razões, mas o que é facto é que se resolveu. Há alguém que hoje tenha escrito na testa retornado? Há alguém que hoje seja questionado por ser retornado ou não? Eu pergunto isto porque em França há. Porque em França os retornados, os pieds noirs, continuam a ser pieds noirs. E portanto há alguma diferença nisto.
Nós tratámos bem esses retornados, integrámos-los bem, a democracia portuguesa, e em condições, aliás, económicas e financeiras muito difíceis na altura, no entanto, resolveu bem esse problema. E, portanto, esta questão é uma questão que nem sequer se devia estar a colocar. Nós temos uma tradição, temos um passado e temos uma responsabilidade moral perante aquilo próprio que nós passamos e passamos, porque hoje estamos a mandar como imigrantes lá para fora tantos imigrantes como mandámos nos anos, tantos ou mais, como mandámos nos anos 60. E estimamos muito que eles sejam tratados com dignidade, com trabalho com direitos e que possam lá refazer a vida que cá este governo não lhes deu. E, portanto, esta questão dos refugiados não é uma questão que esteja lá longe, que não tínhamos nada a ver com isso, que estamos cá na ponta da Europa e não sei o quê. Não, isto tem a ver com muita coisa que respeita à nossa história recente e com muita obrigação que nós temos, que decorre da nossa história recente e que decorre como gente de esquerda das obrigações que temos face à solidariedade com as vítimas da opressão, da morte, da miséria, etc, etc. Temos essa responsabilidade e temos que a honrar, não por uma questão moral, principalmente, quer dizer, a menos no que a moral tem a ver com a política, claro, mas por uma questão política, por uma questão que tem a ver com a nossa concepção do mundo, com uma questão que tem a ver com a nossa recusa da brutalidade, da exploração do neoliberalismo e do capitalismo atual, pela necessidade de nos demarcarmos dessa vergonha que estão a passar os países da Europa. Devia haver rotas para os imigrantes passarem, devia haver condições para eles serem recebidos e integrados nas sociedades europeias, porque eles também têm um passado, esses países. A Hungria também teve refugiados quando foi invadida pela União Soviética e muitos fugiram. A Áustria também teve refugiados, alguns até recebidos aqui em Portugal. Quer dizer, esses países também, quando precisaram, recorreram à solidariedade europeia. Só regimes nacionalistas, xenófobos e, aliás, de pendor fascisante, como é a Hungria, podem estar a tomar a Hungria e outros que a estão a copiar, porque naturalmente, havendo um precedente e não havendo reação europeia, se à Hungria não acontece nada, a Sérvia tenderá a fazer a mesma coisa e amanhã a Eslovénia é a mesma coisa, como é evidente. É isso que vai, aliás, é isso que vai acontecer e está já a acontecer. E por isso a questão dos refugiados é sim uma questão que tem a ver com aquilo que nós discutimos hoje na nossa campanha eleitoral. E que precisamos de deixar claro ao votarmos à esquerda, ao votarmos contra esta ordem neoliberal que nos querem impor, ao lutarmos contra o medo que se tenta impor nesta campanha eleitoral, nós estamos a estender a mão solidária aos refugiados que procuram o apoio e a proteção do nosso país. Muito obrigado. Portuguesas e portugueses que emigraram. Em 4 anos. Exato, nesse período de tempo. Também muitos imigrantes retornaram às suas, entre aspas, origens, inclusive imigrantes de longa duração e sobretudo da comunidade maioritária de imigrantes. Portanto, muitos milhares já estavam em Portugal e que até já tinham filhos nascidos em Portugal e até com nacionalidade portuguesa e até eles próprios também com nacionalidade portuguesa, voltaram, portanto, foram para outros países que, quando não tencionavam até fazê-lo. Não é o caso do Brasil, que, portanto, uma boa parte dos brasileiros regressaram ao Brasil. Portanto, Portugal, isto a propósito de 4.500 comparativamente com esses 485.000 e os outros de nacionalidade não portuguesa, mas que eram imigrantes e que cá estavam e que também voltaram, regressaram a outros países, ou países de origem ou não de origem. Portanto, façamos as contas, não é? Realmente 4.500
é uma percentagem muito reduzida comparativamente. São 15 dias de imigração. Pois. Muito bem. Quem é que quer levantar mais questões, perguntas, observações? Está tudo um pouco silencioso. Quem é que quer começar? O Jorge estamos a estranhar. Se me permites... Eu permito, claro que sim. Em primeiro lugar, agradeço os colegas da mesa, Não importa falar mais alto. Queria fazer aqui um destaque. Para já agradecer à comunicação social que está presente, e em concreto à Rádio e ao Jornal Cidade de Mar, pela coragem de vir a um encontro nosso. E a importância que tem... É um bocadinho mais fácil do que tentar entrar na Hungria. Pelo menos aquilo de uma certa lei. Mas o papel que pode ter, isto hoje foi o que aqui vivemos, foi um banho extraordinário de informação, de conhecimento, de cultura, de civilização. Portanto, lança aqui o repto à Elsa, isto é um documento extraordinário. E eu, como bibliotecário e documentalista, eu vou pedir que este que me seja fornecido, este documento áudio, para ficar nos espaços que eu coordeno, porque isto é um documento histórico. Os nossos alunos, pelo menos os alunos no agrupamento, vão ter, os professores, os funcionários, vão ter disponível este documento, porque aqui está, por acaso diria a história toda contemporânea, portuguesa, europeia, da civilização ocidental e das nossas relações com outras civilizações. Quase cada frase que aqui foi dita por cada um e os números que foram dados, objetivos, e não foi necessário grande interpretação, porque os números são claros. Quer dizer, isto faz-nos pensar e levar aos nossos alunos e aos pais dos alunos toda esta informação e a compreensão dos números. Portanto, o que aqui vivi, também já vivi umas décadas, isto foi um banho de informação que me faz e que nos faz pensar. Quer dizer, eu não tenho capacidade para pôr questões, uma questão objetiva, porque aqui a informação foi tão clara que me faz, naturalmente, faz apelo a conhecimentos que eu tenho anteriores, mas quer dizer, que foi assim um abanão e que de certa forma me ajuda a dar respostas a muitas questões que muitas vezes nos colocam, não é? Pronto, quer dizer, eu não tenho capacidade para pôr questões porque acho que a informação foi muita, mas foi tão clara que, olha, só me resta agradecer. Obrigado. Sim, senhor. Romão. É só uma coisa breve. Fala algo, por favor. Só uma coisa breve. Em primeiro lugar, para os que aqui estão e são militantes do Bloco, eu acho que é estupendo que alguém que chegue no enquadramento de uma família refugiada a Portugal e quando se sente vontade de participar ativamente e politicamente no seu novo país, seja no nosso partido que encontre esse espaço. E isso, para mim, enquanto do Bloco de Esquerda, é um orgulho grande e acho que estamos a trabalhar bem quando este sentimento se passa. Sobre a discussão, que tem um bocado a ver com o outro lado do mar, que sempre nos aproximou e que insistem há poucos séculos a ser um mar que nos separa da outra margem. Eu só queria recordar uma pessoa que foi fundamental na história do nosso partido, do Bloco de Esquerda, o Miguel Portas, e desfolhar o Périto, uma publicação espetacular que o Miguel tem, que eu tive a oportunidade de assistir a 4 ou 5 apresentações dele em variados momentos, quando o livro apareceu, e de uma coisa que o Bloco foi utilizando por vários anos, dele continuamente ir apresentando o livro, e enquadrar a história do périplo dele em várias situações políticas dos últimos anos. E se revisitarmos novamente o livro, vamos vendo que nas fotos, nas expressões, naquilo que o Miguel fazia aproximar-nos e remeter-nos para essa proximidade com o outro lado do mar, e os problemas que já na altura levantava foram exatamente aqueles que acabaram por fragmentar, como é que a Líbia se fraturou e deixou de ser um país para serem 3 Estados. São inúmeros problemas que o Miguel tinha-os identificado e que desde o início, quando o conseguimos eleger para o Parlamento Europeu, defendeu sempre esta política do investimento que tem que ser do outro lado do mar, e não prepararmos aqui para um dia isto acontecer, mas investir em força já do outro lado,
não numa primeira fase até para demolir as ditaduras todas que lá existem, mas para conseguir que numa fase de transformação as democracias lá consolidem com alguma estrutura e que se evite isto que estamos a viver hoje em dia, que as pessoas possam ficar na sua terra, que as famílias não tenham que passar. E eu vou passando aqui várias coisas. Eu acho que é delicioso para um aluno de História que não teve a oportunidade de ter o Fernando como professor, porque ele na altura era deputado, depois é sempre uma delícia ir ouvindo assim nestes debates, e que fez aqui uma passagem grande. Há momentos da nossa história em que nós pertencemos e fizemos parte do mapa político do outro lado do mar, durante alguns séculos em que isso aconteceu, e quando fizemos parte de califados do outro lado do mar e éramos uma pequena colónia do outro lado, se formos agora a esta distância revisitarmos a história, por mais que isso acontecesse e a coisa hipotética que nos querem vender, essas experiências foram boas para nós, enquanto depois portugueses, que somos debaixo desta bandeira da nacionalidade, temos uma boa relação e os árabes deixaram-nos aqui essa marca positiva na nossa cultura. Há uma coisa que se está a passar, houve sempre um apoio do Ocidente que procurou tentar ocidentalizar quem não precisa de ser ocidentalizado e que tem outras formas de viver, e nem toda a gente tem que ter uma Zara e um McDonald's a cada esquina, faz parte da cultura dos povos e não faz de outros. Ainda há bocado o Fernando abordava isto. Foi a Europa e os Estados Unidos que criaram os talibãs para expulsar a União Soviética do Afeganistão e armaram os talibãs, que vieram fazer guerras sucessivas, e a Europa e os Estados Unidos foi sempre financiando um novo grupo terrorista. E neste momento, que embora continue a comprar petróleo à Turquia e a Israel, a comprar petróleo para a Europa e sabendo que está a financiar o Estado Islâmico e a continuar a armar a Turquia, que sabe que está a passar armas para o outro lado, inclusive para matar camaradas nossos turcos do PKK, que tivemos sempre orgulhos que eles pertencessem a esta história da luta da esquerda, no outro lado, por estados de laicos, por um papel diferente da mulher árabe no meio do mundo árabe. Os Estados Unidos e a Europa estão agora a financiar outro grupo terrorista, que já tem um nome, Al-Nusra, uma coisa assim próxima disto, porque neste momento já são terroristas moderados. Nós criamos o Estado Islâmico, nós europeus e americanos criamos o Estado Islâmico porque era a oposição moderada que deitaria abaixo o regime da Síria, e agora estamos a financiar outro grupo terrorista que são terroristas moderados, uma facção do Estado Islâmico, para combater o Estado Islâmico, e não conseguimos nunca acabar com esta dicotomia e esta história de financiar sempre com mais armas, com mais guerras, para tentar criar uma solução de paz que no fundo ninguém quer criar e eternamente vai assim continuar. Há um problema enorme que desde sempre está agregado ao fundamentalismo islâmico, que o mundo e a Europa nunca quis resolver, e que podia-se uma vez fazer uma experiência. Eu acho que esse argumento já foi ao longo dos anos extrapolado, mas todas as organizações radicais islâmicas desde o seu início reclamavam uma só coisa: um Estado da Palestina livre, e diziam que deixariam de combater e deixariam de armar exércitos se existisse uma Palestina livre. E isto o mundo ocidental até hoje, né? Até hoje, e já se fizeram vários progressos, já uma bandeira da Palestina na sede da ONU hasteada todos os dias, mas nunca se conseguiu pelo menos calar estas reivindicações destes grupos armados de efetivamente avançar e dar um passo de reconhecimento de um Estado ocupado por parte dele por Israel, e acabar pelo menos com esta figura ideológica que os talibãs tinham, que diziam que combatiam até a Palestina ser livre. Nunca fomos capazes de avançar por isso. Sim, senhor. Muito bem. Mas queres falar, Maria? Não? Não. Pareceu-me que estavas... Não, é só é o Jorge. Com o Romão, acho um bocado simplista, porque vão nascer sempre Al-Nusras novos. E, obviamente, isso é treta.
Queres acrescentar uma coisa? Queres acrescentar uma coisa? De facto, lamentaram Fazer um remate. Vamos estar aqui. a conversa do Fernando Rosa, podia-se quase ficar a pensar que a Sérvia fazia parte da União Europeia, quanto no sentido de também ter sanções. A Sérvia é candidata, não é? Não faz aí, se subtil essa... Mas está aí pelo mesmo caminho a matéria de refugiados. Está aí pelo mesmo caminho. É para o currículo da apresentação, portanto. Sim. Não, é só, portanto, vai ser sempre uma coisa que já não é o argumento da Palestina que é... Acabaste. Foi Não. Acabei, sim. Desculpa, não tinha. Sim, muito bem, com certeza que sim. Sim, temos que acabar um bocado, sim. A gente acaba um bocado. Mas, alguém quer dizer mais alguma coisa? Ninguém quer. Eu não sei se. Fernando, queres acrescentar alguma coisa? Não. Já, queres dizer alguma coisa? Eu só queria falar, já que se levantou a questão da Palestina, e eu não posso ficar calada quando se levanta a questão da Palestina, eu concordo que a causa palestiniana é muito importante no meio disso tudo, porque de facto é absteve-se. Tal como a Alemanha, Portugal absteve-se, porque continua Portugal a precisar de instruções que vêm de outros países e que vêm de Bruxelas e pronto, e para fazer qualquer coisa em relação à Palestina, que é um bocado vergonhoso. Eu queria também só adicionar uma coisa, que já que se falou de o início disso a ser a guerra do Iraque, é importante dizer que 4 dias antes da guerra do Iraque aconteceu aqui em Portugal uma reunião muito importante e, portanto, que também deu início a esta guerra. Portanto, também aqui em Portugal, como português, estamos de uma forma ou outra culpados até na questão dos refugiados. Se vamos dar a ligação toda é só isso. Sim, senhor. Nós vamos acabar e, enfim, para fazer um remate final, agarrar um pouco na ideia que o Fernando Rosas ainda há pouco desenvolveu na parte final da intervenção. Isto anda tudo ligado. Não só a questão dos refugiados, com a União Europeia, com a política neoliberal, e já agora, porque estamos em campanha eleitoral, mostrar que isto também tem a ver com a política nacional. Tem a ver com a política nacional. E, portanto, nós, Bloco de Esquerda, que fazemos um apelo, temos vindo a fazer um apelo para que as pessoas se informem e que vão para além da espuma da própria campanha eleitoral, para que façam escolhas responsáveis, para que a campanha eleitoral não seja um mero desfilar de vacuidades ou de episódios pouco significativos e com pouca relevância, mas que, para que haja escolhas responsáveis, haja um esforço de compreensão do que está em jogo. E também no plano internacional e europeu há muito em jogo nestas eleições. E, de facto, e a Chade fez bem a recordá-lo, o Bloco teve esse papel quase único, ou pioneiro, de chamar a atenção para a questão dos refugiados e para o problema dos refugiados em Portugal. Portanto, renovamos aqui um apelo, um esforço de compreensão e de militância para combater estas ideias xenófobas que, infelizmente, pelo que se sabe, fazem caminho e têm interesses poderosos a empurrá-las e a fazer com que elas façam o seu caminho. Por aqui nos ficamos, agradecemos mais uma vez a vossa presença. Obrigado.